Olá, pessoas, tudo bem? Eu sou a Amanda e essa é a Umbrella Pop. Não sei quando esse vídeo vai sair, porque gravo muitos vídeos e não lanço nenhum. Na verdade, não sei nem se esse vídeo vai sair, mas estou me preparando para uma festa junina, que a essa altura já é julina, e vai ter premiação. Estou com a melhor fantasia? Claro que não, mas estou fazendo o meu melhor sem gastar dinheiro. Então vai ser isso. Se você não gostou de como eu estou me vestindo, o problema é seu. Dito isso, após ser um pouquinho grossa, provavelmente, eu gostaria de falar de um dorama que eu peguei para assistir e ele dominou a minha vida. Nossa! Por isso que eu não gosto de dorama. Porque ou eu não aguento assistir, ou eu fico viciada. Não tem meio termo. O dorama em questão se chama Uma Seul Desconhecida. Se eu não me engano, o título em inglês é A Unknown Seul. Mas pode ser que eu esteja enganada. Não vou tentar falar o título em coreano, porque eu não sei falar nem Annyeonghaseyo. Então, deixa quieto. Eu gostaria de falar de Uma Seul Desconhecida, porque eu acho que eu sou exatamente o público-alvo. Não poderia ter sido feito para outra pessoa. Mas esse dorama tem como grande foco o público feminino. Não somente, mas principalmente. Dito isso, primeiro eu vou fazer uma varredura? Não. Primeiro eu vou contar a história, fazer um pequeno resumão. Vou tentar falar um pouco dos personagens e depois vou comentar por que essa história falou tanto comigo. Uma Senhora Desconhecida conta a história de duas irmãs que resolveram trocar de lugar. Mire, que é a irmã gêmea mais velha, e Midi, que é a irmã gêmea mais nova. Logo no começo elas falam que, como elas eram tão idênticas, só haviam duas pessoas capazes de identificá-las. A primeira era o pai delas e a segunda a avó. O pai foi de arrasta antes do tempo presente da história, o que deixa de pessoas vivas capazes de identificá-la sendo um, mais ou menos, que depois no decorrer, tanto no decorrer da história quanto da narrativa, a gente descobre que tem sim outra pessoa capaz de identificá-las, embora elas achem que podem enganá-lo. Mas voltando para o começo. Midi vive no interior com a família dela. Ela não tem um emprego fixo, ela vive de bicos e ajuda a cuidar da avó que está num asilo. Enquanto Miren é o orgulho da família. Ela é funcionária pública em Seul. O máximo que essa família achava que uma pessoa poderia conseguir chegar a ser é o que Mireille é. Porém, Mireille não visita muito a família. Ela fica em Seul e manda dinheiro. E isso é motivo de revolta para Midi. O arco de personagem delas, como irmãs, seria entender um pouco o lado uma da outra, mas não somente. Logo no primeiro episódio, a mãe das gêmeas pede para Midi levar comida para Mireille em Seul. E nisso, a gente começa a ver que tem algo estranho com a Mireille. Não exatamente com a Mireille, mas com ela também. A gente vê que ela é muito ansiosa, tem umas ideias meio depressivas
e que é o tipo de pessoa que você manda para terapia sem pensar duas vezes. E após um acidente nada, de propósito, mas após um acidente, Midi propõe a Mire que elas troquem de lugar. Ninguém vai perceber mesmo. Para isso, a Mire tem que cortar o cabelo e a Midi pintar de preto e colocar aplique. E é daí que a história continua. Nós vemos os problemas das duas personagens principais. Do lado da Mire, a gente vê que ela é isolada no trabalho, que ela sofre bullying dos colegas de trabalho, e que isso provavelmente aconteceu porque ela tentou fazer uma denúncia de algo que era realmente errado, mas que seus colegas não viam dessa forma. E Midi experimenta esse isolamento. No primeiro momento, ela caga e anda, porque ela tá recebendo para ficar mexendo na internet, para ficar fazendo nada. Então, para ela só tá no lucro. Mas ela começa a ficar entediada. E ela comete algumas gafes que, apesar da Mire ter explicado para ela a situação, era pior do que a Midi previa. Mas mesmo assim, para ela, tanto faz, tanto fez. No entanto, para os colegas de trabalho de Mire, eles não gostam da atitude que a Mire vem apresentando. Vulgo, eles não gostaram que a Mire se juntou a eles na mesa de reunião do time dela. Eles também não gostaram que ela tentou trabalhar. E eles não gostaram que ela não parecia mais desolada. Ambiente de trabalho top! Isso por si só já seria o suficiente pra gente ter dó da Mireille. Vamos cortar aqui e falar sobre o drama da Midi. No interior, que eu não sei se chegaram a falar o nome da cidade, mas se tiver chegado, eu não me lembro. A Midi é a felicidade encarnada. Ela era a promessa do atletismo, ganhou vários prêmios, mas que devido a uma lesão, perdeu seu futuro brilhante. Mesmo assim, ela está sempre sorrindo, dando o seu melhor e lutando pelo que ela acredita. Lutando pela família. Ela é You Candy. Acho que essa parte é baseada num personagem, mas eu não sei qual, então não vou opinar. Dito isso, se eu aprendi alguma coisa nessa vida de otaku, é que quanto mais o personagem sorri, mais desgraçada é a cabeça. Incrível, nunca falha. Nunca. Eu realmente não consigo pensar uma exceção a essa regra. É isso. E qual que é o drama da Midi? O drama da Midi é bem mais palpável, visível, eu não sei qual palavra utilizar. Mas basicamente, após a lesão, a Midi se viu sem futuro e se trancou em casa. Em japonês, eu sei que a gente tem a palavra hikikomori para descrever o que aconteceu com a Midi. Em português, a gente não tem uma palavra. Em inglês, eu acho que meet se aproxima, mas eu não sei se em coreano tem alguma palavra. E até a última vez que eu me lembro de ter pesquisado, em português também não tinha uma palavra para isso. Mas basicamente a Midi estava num caso de depressão tão profundo que ela não conseguia sair do próprio quarto. Para ela se graduar, a Mire
teve que se passar pela Midi, cortando o cabelo e tudo, e foi atender as aulas para Midi não bombar por presença. O que me fez pensar nesse exato momento que se a Mirei foi na formatura como Midi, apesar dela ter ido na formatura, ela não foi ela não aproveitou a formatura dela. Ela fez a formatura da irmã. É isso aí. Outras camadas são adicionadas aos dramas das duas. O da Midi, achei o tem. Não sei, eu acho que o roteirista ou a roteirista, algo me diz que é roteirista mulher, tem um que é sádico, porque as camadas que os dramas dela vão ganhando, você fala, não, não, eu não tô chorando, isso aqui é suor. E aqui já expõe bem pro finalzinho da série, tá? Midi se culpa pelo que aconteceu à avó dela, porque ela não conseguiu sair do quarto a tempo para prestar ajuda. E, além disso, ela ainda cortou a linha de telefone da casa. E, como consequência disso, dessa depressão profunda que a Midi se viu obrigada, eu não vou dizer superar porque ela não superou, não até determinado ponto da história, mas reprimir, até essa depressão reprimida dentro dela, está explícita desde o primeiro episódio, que quando ela entra, não, quando ela passa pela porta do quarto dela, você pode ver que a maçaneta está quebrada. O lingote da maçaneta está preso para dentro. E para ela sair do quarto todos os dias, ela tem que repetir um mantra. Depois você descobre que a avó passou para ela, como uma forma dela conseguir forças para superar aquele dia. Já do lado da Mirei, a gente descobre que ela tentou ficar do lado de uma colega, boa e gentil, mas que essa colega desistiu da denúncia, deixando a Mirei ser isolada no trabalho. Até aí tudo ok. Tudo ok. Mirei tava consciência tranquila, falando não, pensando que pelo menos a parte dela tinha feito, que ela não era errada da história. Até que, um péssimo dia, um cara que é a cópia cuspida e escarrada do pai dela, que fingia ser um cara legal pra ela, tentou assediá-la sexualmente, após ter bebido algumas. Ela tentou deixar pra trás, fingir que nada aconteceu, só que o cara tomou a dianteira. Ele começou a dizer aos colegas de trabalho coisas que davam a entender que a Mirei estava dando em cima dele. E ela falou, não, não, nunca faria isso. Mas ninguém acreditou nela. Então ela fez uma denúncia ao RH e quando ela viu o advogado da empresa que tomaria conta do caso, ela não aguentou e fugiu. Esse advogado é um amigo de infância dela, Jesus. E é ele que traz pra gente a informação de que quando um conhecido seu fica sabendo de um caso
de assédio, mais da metade das vítimas desistem de fazer a denúncia. Punk, eu sei. Por isso que eu falo que quem escreveu essa série tem um quê de sadista inegável. A troca das gêmeas é para uma encontrar força na rotina da outra, descobrir o que fazer da própria vida depois que elas se trocarem e ver que, apesar de, depois de terem crescido completamente diferente uma da outra, depois de ter desenvolvido personalidades completamente diferentes, ter metas de vidas completamente diferentes, as duas ainda são melhores amigas. Talvez não tanto quanto elas eram na primeira infância, mas elas ainda são a melhor amiga uma da outra. A gente tem outros dramas acontecendo, como o Ressu, como o do Ressu, que é um sobrevivente de um acidente. E ele adulto aparece pra gente como já tendo perdido parte da audição e com o corpo recuperado. Dito isso, eu não acredito. O cara pode fazer a fisioterapia que for. Com o diagnóstico que foi falado, ele não ia conseguir carregar a medir por não sei quanto tempo. Especialmente se o cara não consegue subir a escada. Essa, pra mim, foi a maior falha de roteiro. Porque não podemos subir a escada, mas consigo carregar essa mona. Tudo bem que as coreanas são estupidamente magras. Falta massa muscular nelas, não vou falar nem gordura. Falta, falta cálcio, falta ferro, falta tudo. Elas são, elas estão no sopro da anorexia. Mas o cara não consegue subir uma escada e bota para ele para carregar a medir por não sei quantos quilômetros. Não aceito. Simplesmente. Mas o drama dele é secundário e é desenvolvido mais nos dois últimos episódios, que até lá é só um recurso para mostrar o quanto que a Midi se importa com ele e o motivo dele ter se apaixonado por ela. O drama dele é mais lidar com a deficiência auditiva dele e enquanto se inspira no Sunday, no veterano dele do colégio e do trabalho, que tem deficiência de locomoção. O que ele tem? Não sei. Ele anda de cadeira de rodas. De vez em quando ele usa uma bengala, mó chique e estilosa. Mas nunca foi mencionado o que ele tem e não é importante pra trama. E a gente tem também o drama da mãe do Ressu, e o drama da mãe das gêmeas. O da mãe do Ressu, eu não vou falar qualquer não. Mas o drama da mãe das gêmeas é uma coisa que eu não percebi que era um drama até ela perceber até ela falar. Desde o momento zero, foi falado pra gente que ela não conseguia identificar as filhas dela. Mas isso nunca realmente pareceu ser um problema pra ela como personagem, até que ela falou que era. E eu fiquei, meu Deus, eu sou muito burra. Eu poderia ter previsto essa. Mas as mães meio que estão lá pra ajudar uma a superar o problema da outra. E eu achei isso top demais. Porque elas meio que são opostas, ao mesmo tempo são amigas, ao mesmo tempo nem tanto. Uma admira a outra. Há problemas de comunicação, mas de alguma forma elas se comunicam. Top. Apenas isso a comentar.
E é isso. O dorama é a gente passando pela vida das personagens e vendo elas superar esses pontos que eu mencionei. Talvez eu tenha chorado em alguns momentos, com certeza, mas isso faz parte. Se não fosse assim, não veria da palavra drama. Dito isso, vou falar agora o porquê de eu achar que esse dorama foi pra mim como pessoa. Uma carta aberta a mim. Quando eu comecei a ver esse dorama, tinha acabado de lançar o episódio 10. E quando eu cheguei no episódio 10, eu tinha o 11 e o 12. Até agora eu não peguei pra assistir o 12 por motivos de tenho medo do dorama acabar. Talvez um dia eu pegue pra assistir? Talvez. Não vou fazer essa promessa. Não vou mesmo. Mas tem um ponto que até mesmo enquanto eu falava pra você, enquanto eu falava pra câmera, o enredo do dorama, o dilema dos personagens, talvez tenha ficado claro. Talvez não. Mas a gente tá lidando com vários problemas femininos. Não é que eu esteja, não é que eu esteja falando que homem não pode ter depressão, mas é mais difícil a gente encontrar um homem sendo sexualmente assediado no trabalho. E mais difícil ainda a gente encontrar um homem e decidir não fazer uma denúncia por causa disso. Uma denúncia disso. Quer dizer, a segunda parte eu não sei. Mas homens não são normalmente vítimas de exclusão como a que a Miri sofreu. As pessoas simplesmente pegaram a palavra do cara e não deram espaço para a Miri se defender por motivos de foi um homem que falou pra gente isso, então vamos acreditar. O drama da mãe, você pode me dizer, ah, no, mães normalmente conseguem identificar as filhas gêmeas. As filhas gêmeas. Não saberei responder isso. Mas, normalmente, as mulheres sofrem mais com dificuldades na hora de crescer, na hora de cuidar de uma criança. Pode ser que a mãe saiba identificar as filhas, os filhos, mas é culturalmente mais comum ver o pai simplesmente abrindo mão da criança para jogar jogar todas as jogar todas as responsabilidades para a mãe e a mãe que se vire. E depois o pai fica sendo o cara legal por dar liberdade para os filhos, quando na verdade é só ele não ligando para as merdas que a criança faz. E nessa história em específico, ambos os pais das gêmeas se importavam com ela. Apenas aconteceu da mãe não saber diferenciá-las. Mas dos homens que eu conheço, e aí você pode simplesmente falar que os homens que eu conheço não são o melhor exemplo da espécie dos machos, da espécie humana, e eu provavelmente não vou conseguir rebater. Mas eu consigo ver todos ou quase todos os homens que eu conheço não se importando
de não conseguir diferenciar filhas gêmeas caso ele tivesse um par de gêmeas. Então, sim, eu acho que essa história, esse dorama, Uma Seul Desconhecida, é um dorama focado no público feminino. Porque você pode se encaixar em vários problemas de vários personagens. Eu consegui me ver na situação de vários personagens. Talvez não dilemas relacionados à maternidade, mas mesmo em alguns problemas das mães, eu consegui me ver lá. E é isso. Comecei a ver esse dorama por causa da atriz principal. Desde Strong Woman do Bolso, eu considero ela era uma atriz maravilhosa. Tô falando da primeira temporada de Strong Woman, tá? Não tá no Mansu, que é um desrespeito que a Netflix fez com a primeira temporada. E eu peguei, e eu confesso que eu peguei para assistir só por causa disso mesmo. E eu tô muito feliz que eu peguei para ter assistido. Eu espero que eu continue a encontrar dramas bons assim. No mais é isso. Meu nome é Amanda. Essa é a Umbrella Pop. E tenha um ótimo ano. Tchau!